Desnutrição em idosos, um problema oculto. Você já tinha ouvido alguma vez falar nessa questão? Ou imaginar que esse parente seu, ou amigo, ou avô, pai, possa estar desnutrido na sua frente, na sua família, e vocês nem estarem se dando conta disso? Isso acontece bastante. Olá pessoal, eu sou o professor Douglas, naturopata e saúde integrativa, e quero falar com vocês hoje aqui 5 minutinhos sobre essa questão muito importante, já vista e olhada por outros órgãos também de saúde de caráter mundial, que é a desnutrição do idoso. Então fica um pouquinho comigo aqui nesse vídeo que eu vou passar para vocês umas diretrizes bem interessantes. Vamos lá. Como acontece esse estado de desnutrição? Nas últimas décadas, basicamente, os nossos alimentos, eles estão sendo cada vez mais industrializados e as plantações também ao redor do mundo vêm sido cada vez mais, o solo vem sido cada vez mais exaurido por monoculturas ou por cultura de repetição. Então, os alimentos em geral estão tendo uma redução drástica de micronutrientes vindo do solo. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, os nossos alimentos já não têm o mesmo valor nutricional que nós tínhamos há 70, 80 anos atrás. Então, quando nós consumimos alguns alimentos, pode ser que esses alimentos venham com redução de carga de nutriente da microbiota da terra e dos minerais e microminerais que existem nesse solo. Além de que a gente sabe, né, o fato desses empregos de agrotóxicos de maneira desenfreada no mundo todo também reduzem um pouco mais essa questão de absorção ou de construção do nutriente nesses alimentos. O segundo ponto são alimentos industrializados que estão cada vez mais presentes na vida do idoso. Desculpem. Então, hoje em dia o idoso, não é à toa, ele é muitos idosos, né, são viciados em alimentos prontos, esses de panificação básica, esses leites, né, de caixinha aí que ficam anos aí sendo guardados, né? Então, assim, esses alimentos também, eles causam uma irritação e um vício muito grande no idoso. Esses químicos desses alimentos industrializados, eles vão entrar como antinutrientes, ou seja, eles vão desnutrir o corpo do idoso. Por quê? Quando eu tenho, por exemplo, um nutriente que não consegue chegar num receptor, porque o antinutriente que eu coloquei, que é parecido com ele vai lá e ocupa esse receptor, aquele lugar ou aquele receptor que ia colocar ali para dentro do corpo do idoso nutrientes para construir tecidos, fazer manutenção de sangue, pele e parte neurológica, importantíssima no idoso hoje em dia, ele não consegue chegar aonde precisa. E aí nós vamos ter um quadro que se chama microdesnutrição a nível celular. E não é à toa que nós estamos observando nesses últimos tempos, eu costumo falar muito isso por aí, tem gente que não gosta muito de ouvir, mas nós estamos num holocausto de perda de qualidade de vida do idoso estrondoso. Nós nunca vimos isso na história humana. Nós estamos assistindo praticamente um idoso que ele está tendo uma fase totalmente degenerativa, lenta e gradual, muitos anos antes do seu falecimento, da sua morte. É uma velhice degenerativa, onde você encontra ali perdas graduais de memória, visão, condição de locomoção. A gente vê muito isso hoje em dia. Idosos que não conseguem se locomover mais, tem aquele desgaste articular muitos anos antes do fim da sua vida útil. Qual que é a leitura que a naturopatia e a ciência naturopática faz disso? Nós temos um tempo de vida.
Então nós temos um tempo vivente, um tempo de energia vital. Então vamos supor que biologicamente nós fomos programados, né, para viver ali, por exemplo, um idoso X ali, 90 anos. Então, do 0 até 90 anos, que é o fim da sua energia vital. Acontece que aqui, nesse meio, logo após o início da terceira idade, nós já começamos a observar consumo excessivo de alimentos viciantes que degradam toda a microbiota do idoso, que é o intestino do idoso, o estômago do idoso, atrapalhando principalmente a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais essenciais como sódio, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B. É por isso que vocês veem muito hoje em dia o idoso com problemas mentais. Estamos numa avalanche de demência e Alzheimer, né? Essas microbiotas também desreguladas mandam microvermes. Escuta o que eu vou falar para vocês agora. Microvermes ou patógenos pelo nervo vago que liga o intestino ao cérebro e faz muita conexão ali com esses micro-organismos. Não é à toa que tem muitas pesquisas hoje em dia já mostrando que idosos com demência e Alzheimer, quando se faz autópsia, é verificado que esse idoso tinha grandes contaminações de micro-organismos ou às vezes até de larvas visíveis e ninguém consegue detectar isso durante a vida do idoso. Isso é muito sério. Uma outra questão importante que vocês começam a ver é aquela perda de força, principalmente nos membros inferiores. Você vê muito queda de idoso. O que dá essa fraqueza dos ossos, por exemplo, e essa falta de equilíbrio? É cálcio, como falam por aí? Pode ser que sim, mas não é somente isso, tá? Hoje em dia, nós observamos aí idosos que praticamente não tomam sol, ficam meses, ou às vezes até anos, sem se expor ao sol. Também é fruto dessa psicose que essa indústria de medicamentos aí colocou na cabeça das pessoas que sol faz mal. E sol é vital à vida. Ou ainda, né, pega esses idosos que ainda, além de não tomar sol, passa mil coisas com protetor, esses filtros, essas coisas, para a pessoa não absorver vitamina D. Aliás, não fazer a conversão dos raios solares para que o corpo produza a vitamina C, que é feita basicamente pela microbiota e pelo fígado. Olha como é sério isso. Então, se eu tenho ali, né, uma microbiota ruim, uma absorção de nutrientes ruins, perdão, um pouquinho de tosse hoje. E eu tenho também um fígado sobrecarregado por alimentação desregulada, alimentação industrializada, principalmente farinhas, farináceos, conservantes, corantes e esses leites de caixinha que são altamente tóxicos aí para eles, né? Eu não tenho também, como eu falei para vocês agora, essa utilização, essa produção de hormônios, que é um hormônio, né? Que a vitamina D é um hormônio. Isso é muito sério. Um outro fator que vem gerando todo esse quadro para o idoso é o excesso de medicamentos de uso contínuo que estão sendo oferecidos ou ofertados ou colocados para que essas pessoas, esses idosos aí, comecem a consumir lá atrás, por volta de 55, 50, 60 anos e perduram aí para o resto da vida. Essa indústria, né, de medicar ao invés de nutrir também está destruindo a saúde humana aí nas últimas décadas de maneira gigantesca, né? Em vez de colocarmos bons hábitos, né, como tomar sol, por exemplo. Você sabia que falta de sol causa pressão alta? Você sabia? Que baixa vitamina D causa depressão? Ajuda a causar demência? Você sabia que falta de magnésio, que é um dos itens principais que deveria ter uma dieta do idoso, e sódio de fonte de boas qualidades? Eu não estou falando de sal de cozinha, eu estou falando de sódio. Nós temos
várias boas fontes de sódio são essenciais para o cérebro do seu idoso? Exatamente. E ninguém fala disso, né? Não se suplementa, não se recomenda uma dieta correta sem esses alimentos que desnutrem o idoso e chega lá com medicamentos, e medicamentos apenas. Não estou dizendo que não é necessário, eu estou dizendo que apenas esse tipo de recurso é altamente não recomendado para a saúde das pessoas. Por quê? Eu medico algumas coisas apenas com medicamentos químicos e desregulo outros órgãos, eu gero outras condições. Uma coisa que a gente vê muito no consultório aqui hoje em dia são idosos que consomem já há décadas, suplementos ou medicamentos para acidose do estômago, como por exemplo esses Prazol da vida aí, né? Acaba com a saúde estomacal do idoso, acaba com o sistema digestivo, com os ácidos digestivos, e isso também atrapalha em muito a nutrição do idoso, que é a absorção de nutrientes. Então, você pode estar tendo na sua casa aí um idoso que tem N condições de saúde, que na verdade não são doenças, são os sintomas. As causas não são as doenças. Ouça o que eu estou falando para vocês. As causas não são as doenças, esses são sintomas. As causas são a desnutrição, a baixa qualidade de vida desse idoso, a falta de movimento, a falta de exercício, a falta de sol, a falta de, por exemplo, fitoterápicos na dieta. Quem prescreve fitoterápicos como chás de alta qualidade que nós prescrevemos aqui, por exemplo, na Tal Quantic, temos chás terapia. A professora Tatiana é especialista em chás, em medicina chinesa. Estamos também aqui, ela também é especialista em aromaterapia. Idosos se dão muito bem com chás, terapias. Terapias de escaldapé com ervas que ela também prescreve. Blends de óleos essenciais para a parte imunológica, para a parte da pele, para a parte respiratória. Perdão. É muito importante. Não se ouve falar nisso. Com custos que seriam relativamente super baixos de custo mensal, vamos dizer assim, né? Muito mais que alimentos industrializados e muito mais que somente medicamentos, né? Suplementos manipulados em boas farmácias de manipulação, como nós também recomendamos aqui quando é necessário, nutracêuticos, sempre, né, pessoal? Aqui, Tal Quantic Ribeirão Preto, tudo 100% natural. Não trabalhamos aqui com nada de medicamentos químicos, nada disso. Esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui é trabalhar com naturopatia, 100% tratamentos naturais. Avaliações corretas, anamnese corretas, exames realizados aqui mesmo no consultório, não invasivos. Como o exemplo aqui que nós temos aqui, a biorressonância, ela faz um scanner de todos os órgãos e todas as células do corpo do idoso. Então nós temos aí hoje essa avalanche de problemas que é o idoso desnutrido. Tem uma alimentação de baixa qualidade, alimentos repetitivos todos os dias de maneira igual e falta de variedade, né? De legumes, nutrientes, frutas, sementes. Ninguém consome semente, gente. Semente é muito importante. Sementes, óleos de boa qualidade, o azeite de oliva de boa qualidade, um óleo de gergelim de boa qualidade. Para quem consome carne aí, um peixe gordo de boa qualidade para ter ômega 3 é muito importante. Óleo de coco, que é tão comum no Brasil, importantíssimo também, quase não se coloca na dieta do idoso, né? Se coloca muitas vezes frutas pela medicina chinesa, frutas frias e geladas no café da manhã, por exemplo, frutas claras como por exemplo pera e banana, elas abaixam a imunidade desse idoso, elas causam frio interno que é totalmente contra a imunidade. Vocês veem hoje em dia quantos casos de síndrome de crises respiratórias aí, perdão, em idosos.
Muitas vezes é o tipo de fruta. Uma dica, como é que nós fazemos para que essas frutas tenham um caráter quente para o seu consumo? Um exemplo básico, nós recomendamos muitas vezes aqui nas prescrições que a pessoa faça, por exemplo, a banana fatiada na frigideira de manhã com um pouquinho de canela e um pouquinho de óleo de coco quente. Você já coloca um caráter quente para o consumo da fruta desse idoso. Castanhas, como eu falei para vocês, sementes, né? Isso não é preconizado. Isso faz muita falta no idoso. E não coincidentemente, o corpo desse idoso, além de viciar nesses alimentos a nível de microbiota, a nível estomacal, acaba tendo, acaba tendo vício pelo cérebro. Acabam causando microtoxinas nesse cérebro. Além de viciarem, como por exemplo, glúten e soja, que destroem as conexões de neurônios, de gliadina do cérebro do idoso, eles viciam ainda mais o idoso nesse tipo de alimento, que é totalmente avesso ao que ele realmente está precisando. Pessoal, 16 minutos. Já está ótimo então. Gente, obrigado pela atenção. Esse vídeo, pessoal, curtam, né? Compartilhem, mandem para quem vocês precisam. Agende a avaliação de vocês. Não cobramos aqui na Tal Quântica a primeira apreciação ou avaliação online para acessar o que o paciente precisa. Então, não percam tempo. Não percam tempo com deixar esse idoso perder saúde aí dentro da casa de vocês sem ninguém fazer nada. Por quê? Para não ter um alimento natural na hora ali, um suplemento natural, um chá que seja, vai ajudar muito a imunidade desse idoso. Um chá com prescrição correta, combinação correta e horário correto. Não é ver chá no Google aí também, pessoal, e sair tomando porque intoxica. Tudo bem? Gente, muito obrigado a todos, bom domingo e até mais.